Olá, pessoal, vamos falar sobre sistema de equações. Na verdade, nós vamos continuar a nossa aula. Falaremos agora sobre o método da comparação e solução gráfica, porque antes já tínhamos falado sobre o método da substituição e da adição. Então, os dois métodos, substituição e adição, já havíamos falado. Ficou faltando o método da comparação e a solução gráfica. Método da comparação. Resolver um sistema de equações com duas variáveis consiste em utilizar técnicas matemáticas na determinação das incógnitas x e y. Os métodos utilizados pelos matemáticos na resolução consistem em resolução gráfica, substituição, adição e comparação. Vamos fixar nosso estudo no método da comparação, uma vez que já falamos sobre substituição e adição. O método da comparação consiste em isolar a mesma incógnita nas duas equações, realizando a comparação entre elas. Observe a resolução dos modelos a seguir. Então, o objetivo do método da comparação é você isolar em ambas as equações a mesma incógnita para que você faça essa comparação entre elas. Vamos aos exemplos. Exemplo 1. X mais y igual a 7 e x menos 2y igual a menos 5. Observe que eu tenho a primeira equação, x mais y igual a 7. Nessa primeira equação, vou isolar o x. Se eu isolo o x na primeira equação, eu vou ficar com o 7 menos o y. Então, isolei x na primeira equação. Vou agora pegar a segunda equação, que é x menos 2y igual a menos 5. E aí, o que acontece? Se eu isolei o x na primeira equação, o método da comparação fala para que a gente isole a mesma incógnita. Então, também isolarei o x na segunda equação. Isolando o x na equação, vou ficar com menos 5 mais 2y. Uma vez que eu isolei x na primeira, isolei x na segunda equação, vou realizar a comparação entre elas. Ou seja, se x é igual a 7 menos y e se x é igual a menos 5 mais 2y, eu posso afirmar que 7 menos y é igual a menos 5 mais 2y. E aí vamos resolver essa parte para acharmos o valor de y. Vou ficar com menos y menos 2y igual a menos 5 menos 7, que mudou de membro. Menos 1y menos 2y menos 3y. E isso é igual a menos 12. Vou multiplicar toda a equação por menos 1. Multiplicando por menos 1, ficarei com 3y igual a 12. Y igual a 12 dividido por 3, y igual a 4. Achamos o valor de y. Uma vez que achamos o valor de y, eu preciso voltar. Aí podemos escolher ou no sistema ou em uma das equações isoladas para encontrarmos o valor do x, porque no lugar do y eu devo substituir agora o 4. Observe que nós voltamos nesse pedacinho aqui, ó. Voltei nesse pedaço, ó. Primeira equação na forma dela isolada, x igual a 7 menos y. Então, fiquei com x igual a 7 menos o y, que achamos que foi 4. X igual a 7 menos 4, x igual a 3. Então, solução do nosso sistema. Lembrando que o sistema, a solução dele é o par ordenado. Primeiro elemento é o x, que foi o nosso 3, e o segundo elemento é o y, que foi o nosso 4. Par ordenado 3 e 4. Segundo exemplo. X mais 2y igual a 40 e x menos 3y igual a menos 35. Esse é o nosso sistema. Vamos utilizar o método da comparação. Então, precisamos isolar uma das incógnitas. Se eu resolver isolar x na primeira equação, também terei que isolar o x na segunda equação. Pegando a primeira equação, x mais 2y igual a 40, isolando o x, vou ficar com 40 menos 2y. Agora, vou pegar a segunda equação, x menos 3y igual a menos 35. Vou isolar também o x nessa equação. Isolando o x, vou ficar com menos 35 mais 3y, porque mudou de membro. Observe que se x é igual a 40 menos 2y e o x também é igual a menos 35 mais 3y, eu posso dizer que 40 menos 2y é igual a menos 35 mais 3y, ou seja, estou fazendo a comparação. Então, aqui temos menos 35 mais 3y é igual a 40 menos 2y.
3y, vamos passar o menos 2y para o outro membro, passando positivo, mais 2y, igual ao 40, passando 35 para o outro membro, ele era negativo, passou positivo. Ficamos com 3y mais 2y, 5y, igual a 40 mais 35, 75. Vamos dividir 75 por 5, vamos obter y igual a 15. Achamos o valor do y. Precisamos voltar ou no sistema dado ou nas equações que isolamos para descobrir o valor do x. Dessa vez eu escolhi aqui a segunda equação a qual eu isolei. A segunda equação isolada estava x igual a menos 35 mais 3y. Então, substituindo no lugar do y 15, ficamos com x igual a menos 35 mais 3 vezes o valor do y, que é 15. 3 vezes 15, 45. Então, fiquei com x igual a menos 35 mais 45, x igual a 10. Sendo assim, a solução do nosso sistema vai ser o par ordenado. X igual a 10 e y igual a 15. Lembrando que eu escolhi voltar nessa segunda equação que eu isolei. Mas se eu tivesse voltado na primeira equação, ou se eu tivesse voltado no sistema inicial, o resultado final teria que ser o mesmo. Vamos seguir. Terceira situação. Terceiro exemplo. 2x mais y igual a 4 e 3x mais y igual a menos 3. Nosso sistema de equações. Vamos escolher alguém para isolarmos. Estou observando que nesse sistema está mais fácil isolar o y, porque o x está acompanhado do 2 e aqui do 3. Então, prefiro isolar o y porque está com coeficiente 1. Isolando na primeira equação o nosso y. Então, peguei a primeira equação. 2x mais y igual a 4. Se eu vou isolar o y, vou ficar com 4 menos 2x, porque ele mudou de membro. Agora, eu vou isolar o y também na segunda equação, porque se eu isolei o y na primeira, devo fazer o mesmo com o y na segunda equação. Peguei a segunda equação, 3x mais y igual a menos 3. Isolando o y nessa equação, eu vou obter menos 3 menos 3x, porque era mais 3x, mudou de membro, mudou o sinal. Ele era positivo, ele passou para o outro membro, negativo. Então, agora eu tenho que y é igual a 4 menos 2x e o y é igual a menos 3 menos 3x. Vou pegar, fazer a comparação. Posso afirmar que 4 menos 2x é igual a menos 3 menos 3x. Fazendo a comparação, vamos arrumar essa equação. Menos 2x, o menos 3x passa para o outro membro, mais 3x, igual menos 3, o mais 4 passa para o outro membro, menos 4. Menos 2x mais 3x sobra um x. Menos 3 com menos 4, sinais iguais, soma-se, repete o sinal, menos 7. Achamos o valor de x. Precisamos voltar ou no sistema inicial ou nas equações isoladas para encontrarmos o valor do y, uma vez que eu já achei o valor de x. E aí eu resolvi pegar a primeira que eu isolei, ó, y igual a 4 menos 2x. Se eu substituir o valor do x que eu encontrei, vou obter y igual a 4 menos 2 vezes o x que eu encontrei, que é menos 7. Primeiro, vamos multiplicar. Ficaremos com y igual a 4, menos vezes menos, mais, e 2 vezes 7, 14. Então, fiquei com y igual a 4 mais 14, y é igual a 18. Sendo assim, já temos nossos pares ordenados, x menos 7 e y 18, solução do nosso sistema de equações. Solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas através da representação gráfica. Então, vamos aos exemplos. Agora, nós iremos representar a nossa solução através do gráfico. Temos aqui, determine a solução gráfica do sistema de equações x mais y igual a 7 e 2x mais 4y igual a 22. O par ordenado 3 e 4 é a solução do sistema, pois satisfaz ao mesmo tempo as duas equações. Então, será que é uma verdade? Vamos lá. Se o x for 3, o y for 4, 3 mais 4, 7. Ok, satisfez a primeira equação. Vamos à próxima.
2 vezes o x, que é 3. 2 vezes 3, 6. Mais o y é 4. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 6 mais 16, que realmente é igual a 22. Sendo assim, esse par ordenado 3 e 4 satisfaz ambas as equações do nosso sistema. Vamos construir o gráfico das equações e verificar se a interseção das retas será o par ordenado 3 e 4. Porque se ele satisfaz o nosso sistema, ele vai ter que ser o ponto de interseção entre essas duas equações. O ponto de interseção é aquele ponto de encontro. Então, uma maneira que podemos utilizar é atribuir valores a x para encontrarmos os respectivos valores de y, tanto para a primeira equação quanto para a segunda. Então, na primeira equação, x mais y igual a 7, foram atribuídos valores de x, 1, 2 e 3. Vou fazer um com vocês, ó. Se o x for, por exemplo, 2, vamos pegar aqui, ó, 2 mais y igual a 7. Y igual a 7 menos 2, y igual a 5. Então, quando nós substituímos valores de x na nossa equação dada, nós encontramos os valores de y, montando os pares ordenados. Se o x for 1, o y vai ser 6. Se o x for 2, o y vai ser 5. Se o x for 3, o y vai ser 4. Na outra equação, substituindo os valores de x, 1, 3 e 5, na equação 2x mais 4y igual a 22, obteremos os valores de y. Se eu utilizar o x igual a 1, ficarei com 2 vezes 1, 2, mais 4y igual a 22. Sendo assim, eu fico com 4y igual a 22, passo 2 para outro membro, menos 2. 22 menos 2 vai ser igual a 20. E 20 dividido por 4 realmente é 5. Então, se o nosso x for 1, substituindo na nossa equação, encontraremos y5. Se o nosso x for 3, substituindo na equação, encontraremos y4. Se o nosso x for o 5, substituindo na equação, encontraremos o nosso y3. Sendo assim, esses valores x, y são justamente os pares ordenados que utilizamos para fazer a representação gráfica. Observe que eu tenho aqui a representação gráfica da equação x mais y igual a 7, que é essa mais clarinha, e eu tenho essa mais escura, que é a representação gráfica da equação 2x mais 2y igual a 22. E justamente no ponto de encontro entre elas, que é a nossa interseção, foi o par ordenado 3 e 4. O par ordenado 3 e 4, ele ocorreu aqui, ó, na primeira equação e também ocorreu na segunda equação, ou seja, ele foi o ponto de interseção entre as duas retas, o ponto comum. Segunda situação, resolver graficamente o sistema de equações. Temos aqui um sistema, x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. Primeira equação, x mais y igual a 3. Vamos isolar y, vou obter 3 menos o x. Isolando o y, 3, o x passa para outro membro, menos x. E aí eu vou atribuir valores a x. Quando eu atribuo valores a x, eu encontro os valores de y. Se o x for 0, vou ficar com 3 menos 0, que vai dar 3. Se o x for 1, vou ficar com 3 menos 1, que vou obter 2. Se o nosso x for menos 1, 3 menos menos 1, aí menos vezes menos, mais 1 mais 1, então ficar 3 mais 1, porque menos vezes menos, mais, ficou mais 1. 3 mais 1, 4. Então, esses pares ordenados é o que eu vou utilizar para construir a reta. Como assim? Vamos lá, ó. A primeira reta, 0 e 3. Então, 0 no x, 3 no y, está aqui. O segundo par ordenado, 1 e 2. 1 do x, 2 no y. Tracei, onde tiver o pontinho de encontro, coloca um ponto. Menos 1 e 4. Vou pontilhar. Cadê o menos 1? Está aqui, ó. Menos 1 e 4 está lá em cima, ó. Esse é o nosso ponto, menos 1 e 4. E aí, vamos traçar nossa reta. Traçamos a reta da primeira equação. Vamos para a segunda equação. Na segunda equação, x menos y igual a 1.
x menos y é igual a 1, eu posso isolar o y, e aí o que acontece? Se eu isolo o y, vou ficar com menos y igual a 1 menos x. Multiplicando por menos 1, vou ter y é igual a x menos 1. Então, o valor de y é o valor do x menos 1. Ou poderia ter jogado o y para o outro membro e o 1 para o primeiro membro. Ficaria do mesmo modo. X menos 1 igual ao y. Da mesma coisa. Atribuindo valores a x, 0, 1 e 2. E substituindo na equação isolada. Ficamos com, substituindo, teremos, se o x for 0, 0 menos 1, menos 1. x0, y menos 1. Se o x for 1, 1 menos 1, 0. Então, quando o x é 1, o nosso y é 0. Se eu substituir o x igual a 2, substituindo 2 menos 1, vai dar 1. Pares ordenados 0 e menos 1, 1 e 0, 2 e 1. Vamos para nosso gráfico. Tem que aparecer a reta. 0 e menos 1, ó. 0 no x, menos 1 no y. Está aqui embaixo, marcamos. 1 e 0. Então, eu tenho 1 no x e 0 no y, sobre o eixo. Próximo, 2 e 1. 2 no x e eu tenho 1 no y. Onde encontrou-se, marcamos um pontinho. E aí, o que acontece? Traçamos a nossa reta. Observe que o ponto de interseção entre eles foi justamente nesse ponto. Esse ponto foi comum à primeira reta que traçamos e foi comum à segunda reta. Ele pertence às duas retas. Por isso, é o ponto de interseção. Então, ponto de interseção entre essas retas foi o par ordenado 2 e 1. Esse sistema ele possui uma única solução. Por quê? Porque só teve um par ordenado comum. E quando acontece isso, do sistema ter uma única solução, nós dizemos que as retas são do tipo concorrentes, porque elas se encontram num único ponto. Outra situação, resolver graficamente o sistema de equações x menos 2 igual a menos y e x mais y igual a 4. Pegando a primeira equação, x menos 2 igual a menos y. Observe que o nosso y está negativo, ou seja, vamos multiplicar toda essa equação por menos 1 para que ele não permaneça negativo, ele vai mudar de sinal. E todo o restante da equação, ficando com y igual a menos x mais 2. Faremos a mesma coisa, atribuiremos valores a x e encontraremos os valores de y. A segunda equação, também vou isolar y. Isolando y, a equação era x mais y igual a 4. E aí, o que aconteceu? Isolando y, vamos ficar com 4 menos x ou menos x mais 4. Dá no mesmo. Faremos as atribuições de valores para x e encontraremos os valores de y, substituindo na equação que isolamos. E ao fazermos isso, vamos obter os pares ordenados. Observe que, quando nós temos os pares ordenados, eu tenho aqui, ó, 0 e 2. Vamos lá para o gráfico. 0 no x, 2 no y, está marcado. 1 e 1. 1 no x, 1 no y. O próximo, menos 1 e 3. Menos 1 do x, 3 do y. Então, está aqui essa reta, é a reta que representa a equação y igual a menos x mais 2. Vamos para o outro. Os pares ordenados são 1 e 3, 0, 4 e menos 1 e 5. 1 e 3, gente, ó, 1 no x, 3 no y. Marcamos o pontinho lá na nossa interseção, tá aqui. Vamos ao outro, 0 e 4, 0 no x, 4 no y, o ponto ficou sobre o eixo. E o último aqui, 5 e menos 1, eu vou ter 5 no x, o último aqui é menos 1 e 5, é menos 1 no x e 5 do y, eu inverti a situação, tá, pessoal? Mas, ó, x é menos 1 e y é 5. Então, menos 1 no x, 5 no y. Marcamos. Observe que essa reta aqui em azul é a reta referente à equação y igual a menos x mais 4. E o que aconteceu? A reta referente à primeira equação e a reta referente à segunda equação, em nenhum momento elas se cruzaram, se interceptaram. Ou seja, temos duas retas paralelas. Por que isso acontece? Acontece porque não possui um par ordenado como solução do sistema.
Se não tem um par ordenado comum de solução a esse sistema, nós nunca teremos o encontro entre essas retas. Aí, no caso, as retas não serão concorrentes, e sim elas serão retas do tipo paralelas, porque não há um ponto de interseção, um par ordenado que sirva como solução para esse sistema. Resolver graficamente o sistema de equações. Nossa quarta situação. X mais y igual a 2 e 2x igual a 4 menos 2y. Primeira equação, x mais y igual a 2. Isolando y, eu posso dizer que eu tenho 2 menos x ou menos x mais 2. E aí faremos a mesma coisa, atribuiremos alguns valores a x, substituiremos e encontraremos valores de y. Se eu substituir o x igual a 0, encontro y 2. Substituindo x igual a menos 2, eu encontro y 4. Substituindo x igual a 1, eu encontro y1. E aí vou marcar lá no nosso plano cartesiano esses pares. 0 e 2, 0 no x, 2 no y, marquei. Menos 2 e 4. Menos 2 no x, 4 do y, marquei lá em cima. 1 e 1 significa que é 1 do x e 1 do y, está aqui o pontinho. Tracei a reta. Então, essa reta é referente à nossa função y igual a menos x mais 2, ou 2 menos x, dá no mesmo. A segunda equação, 2x igual a 4 menos 2y. Vamos pegar esse 2x, vamos jogar para o segundo membro, vai passar negativo, e vamos pegar esse menos 2y, passar para o primeiro membro, que vai passar positivo. Então, eu fiquei, na verdade, com 2y igual a menos 2x mais 4. Vou isolar o y. Esse 2 que vai estar multiplicando o y, passa para o outro lado dividindo. E aí, o 4 é divisível por 2, que vai dar 2, e o 2 que está com x vai ser divisível por 2, que aí vai dar 1. Como era menos 2x, ficou menos 1x. Então, o y é igual a menos x mais 2. Se você observar, quando eu isolei a primeira equação e também isolei a segunda, eu obtive a mesma coisa. Isso significa que ao substituir os valores de x nessa equação, eu encontrarei os mesmos valores de y. Sendo assim, observe que os pares ordenados ficaram exatamente iguais. Se eles ficarão iguais, significa que a reta dessa segunda equação vai passar nesses mesmos pontos. Ou seja, vai ficar aqui em cima também. Por que isso acontece? Porque esse sistema possui infinitos pontos comuns. Sendo assim, nossas retas agora não são concorrentes, não serão paralelas e se serão coincidentes. Essa foi nossa aula sobre sistemas, método da comparação e representação gráfica. Até a próxima!